Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estar com os irmãos. Quero agradecer ao pastor Robson pelo convite de trazer um tempo devocional da Palavra de Deus sobre o tema de família, que é um tema muito importante, especial. Nós estamos no mês de maio e sempre nós refletimos sobre o valor da família à luz da Palavra de Deus nesse mês. E que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e edificar seu coração. Eu quero falar nesse momento, nessa oportunidade, sobre o agir de Deus na família da aliança. Vamos ler Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. E nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, pedimos a tua iluminação, que o teu Espírito nos dirija nesse momento de reflexão da tua palavra, de meditação, ó Pai, de devocional. Queremos, ó Deus, ser tocados por ti, dirigidos pelo teu Espírito, especialmente, ó Deus, convencidos, ó Pai, daquilo que precisamos fazer, da nossa responsabilidade, ó Deus, diante da palavra do Senhor, especialmente diante da família, Pai, porque um grande privilégio que o Senhor nos dá de servir ao Senhor e fazer parte, ó Deus, da família do Senhor. Pai, nos ajude nessa missão, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. O agir de Deus na família da aliança. E nós vemos aqui um personagem muito conhecido das Escrituras, que é Abraão. Aqui o seu nome ainda era Abrão, como nós lemos. E Sara, sua mulher, ainda era chamada de Sarai. E esse homem foi o principal dos patriarcas, E Deus tinha um plano enorme sobre a vida desse homem, porque através dele Deus começou a separar um povo na terra. A obra do Senhor, ela aos poucos foi se delineando progressivamente, a revelação foi acontecendo. Nós sabemos que no Éden o homem pecou, houve uma ruptura do relacionamento do homem com Deus, mas o homem não ficou entregue à sua própria mercê, e a sua própria sorte. O Senhor mesmo renovou com ele a aliança e estabeleceu um pacto e normas desse pacto e fez também promessas de que as coisas mudariam, de que Deus conduziria a situação para um tempo novo e Deus traria à vida deles uma história diferente do que eles estavam condenados, porque o pecado trouxe a condenação, mas Deus sempre a redenção. E aqui nós vemos então o capítulo inicial da história do povo judeu, do povo hebreu inicialmente, que é quando Deus vai estabelecer uma terra para eles morarem, darem a eles um território geográfico. E ali então a aliança do Senhor ser estabelecida, o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, posteriormente o respeito e o temor à lei de Deus. Isso tudo começou exatamente com esse episódio onde Deus se revela a Abrão e o chama e faz uma aliança com ele, faz uma promessa com ele
e com sua família. Então, nós somos presbiterianos, somos aliancistas, né? Nós cremos na aliança de Deus com as famílias e entendemos que Deus faz aliança com os pais, quando os pais creem no Evangelho de Cristo, e essa aliança também vai aos filhos. Isso começou então lá no Éden, mas esses capítulos foram se desenvolvendo. E aqui nós temos talvez o capítulo central, né, da teologia da aliança, é quando Deus chama Abraão e faz a promessa que reportava a nova aliança, né, uma promessa já, a aliança em Cristo, que nós chamamos de nova aliança. É quando Deus fala que em Abraão, na descendência de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. E nós sabemos que aqui já está um anúncio messiânico, né, de que Cristo viria e na descendência de Abraão Deus enviaria o Messias, porque nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então esse plano redentivo global, envolvendo famílias de todos os povos, línguas, de nações, já estava presente aqui. E Deus escolheu exatamente a família para ser o seio do seu agir, né? A forma dele desencadear o seu propósito, o seu projeto redentivo. E alguns pontos eu gostaria de destacar aqui com os irmãos sobre o agir de Deus na família da aliança, pensando na família de Abraão, mas também fazendo um link à nossa família, como Deus age na nossa família, a exemplo do que ele fez na família de Abraão. Nós sabemos que não é regra, mas os princípios espirituais, eles são geralmente benditos, né, quando o aplicamos em nosso viver. Quando eu digo não é regra, estou dizendo que não quer dizer que todas as promessas que Deus fez a Abraão vão se cumprir nas nossas vidas, mas que muito do que ele praticou e do que Deus fez na vida dele, como descendência de Abraão, e também crendo nessas promessas, também podem ser uma realidade na nossa vida. E o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui sobre quando Deus ele age na família da aliança, ele promove mudanças radicais, né? Então, quando Deus ele quer fazer uma aliança com a família e ele atinge com sua graça transformadora, irresistível, né, com a sua vocação eficaz, uma família, né, alguém e toda a sua casa, Deus ele faz mudanças radicais. O versículo 1 diz, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus promove uma mudança radical. Deus chama esse homem para ir para um lugar, hoje nós sabemos que é Canaã, a terra de Canaã, posteriormente onde foi construída a cidade de Jerusalém, e seria o lugar da adoração a Deus, o templo, e o centro da adoração a Deus, né, de onde também surgiu a igreja, espalhou por todo o mundo, né, posteriormente no Novo Testamento. Deus já tinha esse projeto em sua mente, mas Abraão ele não tinha revelado ainda. E Deus chama esse homem para que ele saísse realmente, não era no escuro, porque Deus é quem estava chamando, mas era de fato um passo de fé, ele abandonar seus bens, suas posses ali, no caso de propriedades, né? Embora eles levaram o que podia levar, eles levaram consigo, mas ele estava abandonando todo o seu status quo, o seu relacionamento familiar, né? Ali houve uma ruptura também com os deuses dos povos pagãos, né? A idolatria, porque ali Deus iria realmente purificar um povo para ser exclusivamente seu. Isso era extremamente importante. E então as mudanças foram radicais, né? E nós podemos, fazendo um link com a nossa família, comparar quando Deus nos chama de uma vida não cristã, né? Uma vida talvez ímpia, né? Muitas famílias estão vivendo aí seu dia a dia, e não tem um compromisso em servir a Deus, em adorar a Deus, com a igreja de Cristo, né, em servir ao Senhor. Então, a lição que nós tiramos para a nossa vida é que também, quando Deus quer agir na nossa família, Deus começa a realizar uma transformação e nos chama para isso, as mudanças que são promovidas são mudanças radicais. Nós não podemos pensar que Deus nos chama para servi-lo, nos tira do mundo, do lamaçal do pecado, do império das trevas, e o império das trevas ainda vai continuar imperando sobre nós, dominando sobre nós. Então, de fato, há uma ruptura com o pecado para que vivamos agora uma nova vida. Esse é o chamado de Deus para a família da aliança. Se você é família da aliança, se você pertence
ao povo de Cristo, você tem que ter isso em sua mente. Nós não podemos viver a velha vida. Nós somos chamados a uma nova vida. Foi o que aconteceu com a vida de Abraão e sua família. Jesus diz, a palavra de Deus nos diz, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você pai, você mãe na família da aliança, você filho, todos precisam saber que a família de vocês é um lugar onde Deus promove mudanças radicais. Deus que é o goleiro, que pega o vaso, quebra e faz de novo. Então nós devemos nos render às mudanças, às transformações que Deus quer fazer na nossa vida, através da sua palavra, através do Espírito Santo que atua em nosso viver. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui, nesse texto sobre o agir de Deus na família da aliança, é que essa ação divina, ela promove bênçãos. Versículo 2 diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aqui nós temos de fato uma promessa, né, que Deus faria da família de Abraão uma grande nação, né? Então eles teriam muitos filhos, uma família grande. Esse é um sinal da bênção de Deus, né, sobre a família. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Abraão seria reconhecido, seu nome seria célebre na terra por ser alguém que temia a Deus e estava obedecendo a promessa de Deus. Deus estava agindo na vida dele e ele, em contrapartida, também sendo instrumento de serviço ao Senhor. A sua vida e a sua família era dedicada ao serviço ao Senhor. E aqui nós vemos essa via onde Deus promete abençoar, mas Deus também exige que Abraão fosse bênção, né? Muitas pessoas querem a bênção de Deus, querem que Deus haja nas suas vidas e seja bênção para eles, mas eles não estão dispostos a ser uma bênção. Então, esse trocadilho aqui é muito interessante. Jesus diz, o texto diz, né? Deus falando: eu te abençoarei, te engrandecerei o nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Ou seja, vou proteger, vou abençoar, vou fazer você prosperar. Mas se tu uma bênção. Na sua vida devem ser benditas todas as famílias da terra. Então, a família da aliança é o lugar onde Deus promove bênçãos. Abençoando, promove bênçãos, nos fazendo abençoar, né? Então, nós tanto recebemos e como emanamos, né? Nós também destilamos a bênção de Deus, nós distribuímos as bênçãos de Deus, porque quando Cristo entra na nossa vida, não é apenas para agir na nossa vida, na nossa família, mas nós somos uma família missionária. Nós temos um compromisso em testemunhar de Cristo. Nós temos um compromisso de testemunhar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a sua glória sobre a terra. Então Deus, ele promove bênçãos na nossa vida. Como é bom ver famílias servindo ao Senhor, sendo abençoadas por Deus e sendo bênçãos nas mãos de Deus. Esse é o projeto do Senhor para a sua família, que você possa abraçar esse projeto, sabendo que o agir de Deus na sua família é para abençoar e para você ser abençoado e para você abençoar. Mas uma terceira lição que nós aprendemos aqui no agir de Deus, sobre o agir de Deus na família da aliança, é que esse agir também exige obediência, né? Deus nos chama, Deus abençoa, Deus exige bênção e Ele exige que nós obedeçamos a sua voz. Não basta simplesmente fazermos parte da aliança de Deus, mas se nós não cumprirmos a nossa parte, e é que é a nossa responsabilidade humana, né? No versículo 4 a 6 diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Então nós vemos aqui Abrão,
obedecendo a Deus, porque o agir de Deus na nossa família exige obediência. Deus, ele traça o caminho, ele estipula as diretrizes, ele nos orienta na sua lei, né? Nos seus ensinamentos, e ele quer que nós o obedeçamos. Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor. E aqui nós podemos refletir como nós, também fazendo parte da família da aliança, temos feito como o Senhor tem ordenado. Será que nós realmente temos atentado a fazer as coisas à maneira de Deus? Ou será que nós preferimos fazer a nossa maneira, né? Do jeito que a gente gosta, do nosso jeitinho, né? E nós precisamos realmente pensar em fazer as coisas à maneira de Deus. Como Deus se agrada? Isso é algo que nós precisamos perguntar. Qual o projeto de Deus para a nossa família, para o meu casamento, para a vida dos meus filhos? Então nós não podemos imprimir na mente dos nossos filhos, nem na nossa relação conjugal, na família como um todo, uma perspectiva que seja meramente nossa. Nós temos que imprimir uma perspectiva que vem da palavra do Senhor. Ela vai ser nossa também, porque nós vamos abraçar aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Obedecer com prazer, com alegria, fazer como o Senhor ordenou. Essa foi a atitude de Abraão, né, nesse momento, e também deve ser a nossa atitude, fazer as coisas do jeito que Deus quer. E em último lugar, o agir de Deus na família da aliança preserva a devoção. No versículo 7 e 8 diz assim: Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte e ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Duas vezes aqui nós vemos Abrão edificando um altar ao Senhor, né? Quando ele, aqui diz o texto que ele atravessou a Siquém até o carvalho de Moré, no lugar onde os cananeus habitavam a terra. O Senhor apareceu para ele, lhe prometeu uma descendência nessa terra e ali edificou um altar ao Senhor. Depois ele vai mais adiante para o oriente de Betel, ele arma a sua tenda em Betel, ao ocidente de Ai, melhor, a sua tenda de Betel, ao oriente de Betel, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ou seja, ele estava entre essas duas localidades, e ali também ele edifica o altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Não é por acaso que essas coisas estão nas Escrituras. Deus é muito detalhista. Quando Deus fala que Abraão ele edificou o altar ao Senhor, ele partiu para um outro lugar, e ali ele edificou também um altar ao Senhor, claramente o texto sagrado está nos mostrando a importância que Abraão dava à devoção a Deus. Porque edificar um altar ao Senhor era exatamente prestar um sacrifício, né? Que era exatamente o culto na antiga aliança. O culto era por meio de sacrifícios ao Senhor. Hoje nós não precisamos mais sacrificar, mas nós ainda estamos no tempo de cultuar. Então nós não podemos deixar de cultuar a Deus, né? Cultuar a Deus precisa ser uma tônica, uma dinâmica constante na nossa vida, porque quando Deus está agindo na nossa família, Ele age preservando a devoção. Cada dia mais nós temos prazer em cultuar a Deus. Cultuar a Deus é um ato que alegra o nosso coração. E por mais que a gente está em tempo de pandemia, né, estamos bastante restritos na questão de congregar, mas nós não podemos deixar de cultuar, né? Cultuar em nossa casa, em nossa família, através de mídias, né, de reflexões que nós temos recebido. Então, a atitude de culto, de temor, de devoção precisa ser preservada na nossa vida, porque essa é a evidência de que Deus realmente está agindo em nossa família e de que nós realmente pertencemos à aliança com Deus. Se a sua família não tem vida devocional, se vocês não têm prazer de sentar à mesa, ler a Bíblia, orar, alguma coisa está errada. Se nós não temos prazer de ir à igreja, né, quando é possível, alguma coisa está errado. Mas se isso é algo que faz parte da nossa essência, se a gente busca, se a gente se dedica
nesse objetivo, mostra que o agir de Deus na nossa família é eficiente. E é isso que nós devemos buscar. Devemos buscar que Deus haja em nossa vida e em nossa família de forma abençoada e abençoadora. E eu quero concluir deixando um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim: a família é o palco onde se desenrolam as cenas mais importantes da vida. É onde celebramos as maiores vitórias e choramos as dores mais profundas. É onde compartilhamos nossos momentos de glória e dividimos nossas horas mais tristes. É o lugar onde somos aceitos não pelo nosso sucesso, mas apesar dos nossos fracassos. A família é o lugar de vida, mas também é onde choramos a dor mais amarga do luto. A família é a ideia de Deus. É a instituição divina. Deus a estabeleceu para ser uma fonte de alegria, um oásis de amor, um refúgio de paz. É na família que aprendemos as lições mais importantes da vida. É no lar que forjamos o nosso caráter. É no recôndito da família que aprendemos os valores que vão nortear nossa caminhada. Partimos do lar em busca de sustento e voltamos para o lar em busca de abrigo e refrigério. Saímos do lar para adquirir conhecimento e voltamos para o lar para repartir nosso saber. A família é lugar de semeadura e colheita. Quanto mais semeamos em nossa família, mais colhemos os frutos sazonados do amor, da amizade e do respeito. Quando investimos generosamente em nossa família, fazemos um depósito robusto na nossa própria conta. Quanto mais valorizarmos a família, mais valorizados somos e mais felizes seremos. Querido, que Deus abençoe a sua família e faça do seu lar como foi na família de Abraão, um lugar de mudanças radicais, um lugar onde as bênçãos de Deus são promovidas, a obediência é praticada e a devoção a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e um grande abraço.